Ah, Sexta-feira Santa, traição do Cristo. É isso. Estão falando de paixão, mas é traição do Cristo. Você se sente sozinho, abandonado, largado, mesmo que você tenha se dedicado a sua vida a, como Cristo, né? A defesa das pessoas que mais precisam, a cuidar das pessoas, e você se sente largado no momento que você mais precisa, como eu vivenciei com várias pessoas que tiveram câncer, tiveram doenças graves, elas trabalharam muito em prol das pessoas, da vida, e lá no fim, que elas tiveram um câncer ou uma enfermidade, ou enfim, um desafio muito grande, elas ficaram sozinhas, né? Aquelas pessoas, inclusive os amigos, enfim, até a família perto, né? Ali, companheiro, né? Deixava essa pessoa sozinha. Então, vamos falar um pouco sobre isso, porque eu vivi isso ao longo da minha vida, vivo ainda hoje, né? Mais hoje ainda. E a gente vai dizer o seguinte: isso é alegria, isso é um louvor pelo seguinte. Imagina, né? Quem é mais lembrado, ainda que Papai Noel venda mais no Natal, né? As pessoas lembram mais do Papai Noel do que do Cristo no Natal, de 8 bilhões no mundo, apenas 2 bilhões lá são cristãos, enfim, né? Religião ligada ao cristianismo, um quarto, né? É, aí tem as outras que são ligadas ao Islã, que não são cristianismo, mas 2 bilhões. E, é, em termos, então, aí, vamos comparar, não o mercado de consumo, porque agora as pessoas vão lembrar mais do coelhinho da Páscoa, mais do peixe, do bacalhau, do que realmente do verdadeiro sentido da Páscoa, né? Que é uma transformação, uma passagem, uma mudança de vida. Que, inclusive, talvez, eu acredito que aprendi isso na vida, poucas pessoas talvez saibam, a Páscoa é muito mais importante que o Natal. Isso era incrível, né? Porque Jesus Cristo nasceu no Natal, dizem, né? Mas ali tem algumas questões também. Vamos lá, vamos deixar o Natal, 25 de dezembro. Se ele tivesse nascido, todos nós nascemos. Então, qual a diferença? Todos nós nascemos. Nasceu da Virgem Maria, tá? Mas a controvérsia das igrejas cristãs, jamais a controvérsia que ele ressuscitou no terceiro dia. Então, se ele só tivesse nascido, qual a diferença? É que ele ressuscitou dos mortos e tem lá o grupo deles, né? E isso é que faz a diferença. Ele surgiu para uma nova vida, né? Ele foi para a glória, para a redenção. Então vamos tirar aí. Se você vive com dores, sofrendo, se você fez é, tudo para salvar as pessoas, e isso realmente acontece na vida, né? Quanto mais a gente ajuda, quanto mais a gente se dedica, mais é o peso, né? Porque as pessoas vão voltar nas suas costas, e na hora que você mais precisa, vai acontecer igual Cristo. As pessoas abandonaram ele, só ficou Maria Madalena, só ficou dos 12 uma mulher, né? Pedro negou 3 vezes, enfim, mais próximos, todos aqueles que ele fez cura foram lá dizer crucifica, porque queriam a libertação imediata do povo lá judeu, queriam a guerra, né? E abandonaram, né? O crucificado. Mas quem é que tem a glória? Quem é mais lembrado? Quem crucificou ele? O imperador lá que crucificou, que lavou as mãos, o governador, as pessoas que crucificaram, os apóstolos que abandonaram. Quem é mais lembrado? Quem vive mais hoje? Eu acho que é o Cristo, né? Então, a gente vive isso. É, Todos nós queremos ter a glória, né? Mas a gente não quer passar pela cruz. E a glória exige que a gente passe pela cruz. Então, se você vive esses momentos difíceis, momentos ditos angustiantes, agradeça, porque você está vivendo um momento de criar a sua glória. Isso é o que Cristo falou. Então, vamos lembrar lá da paixão, né, de Cristo. O que, que a gente pode falar sobre isso? Eu vou contar uma breve historinha para você do que aconteceu comigo, fato real, para a gente entender como é que a gente pode tirar um lado positivo disso, tá? Lá em 2018, eu fiquei muito mal. Eu tenho uma alergia, variação do tempo e algumas questões de gastrointestinais. Mas não era variação do tempo na época, enfim, até parecia, porque era junho, meio do ano, enfim. E eu fiquei muito mal. Como você tem alergia, quem tem alergia sabe, você fica às vezes arranhado. Até eu descobrir isso foi difícil. Você fica como se estivesse com
assim, é um resfriado, mas é um resfriado quase pneumonia, você fica muito mal. Você fica arriado na cama uma semana e tal. E aí, numa dessas, eu tenho que tomar medicamento lá, antialérgico, outra coisa que... Mas, enfim. E eu conversando com uma pessoa, né, uma amiga, vamos dizer assim, né, que eu fui instrutor dela de Crisma. Olha, instrutor de Crisma, eu estou lá falando que 1 ano e meio de curso, 1 ano de curso, todo final de semana, domingo, lá, era 3, 4 horas de reunião, que a gente falava, transformava os jovens, né? Naquela época nós tínhamos, éramos jovens, adolescentes, 15, 16, 17, 18, eu tinha essa idade aí, né? E ela foi, vamos dizer, minha aluna, né? Do curso de Crisma. Então, amiga, né? Vamos dizer assim, né? Que cresceu, se formou, fez psicologia, e eu sempre via uma pessoa mais séria. Trabalhamos em projetos voluntários sociais de educação também, fantástico, né? Não sei por que, por acaso, muita vez a gente... é, você pastor, eu vi a gente, eu encontrei ela em algum lugar, não sei como, procurei, eu conheço a família, enfim, talvez isso. Eu tinha um projeto, me lembrei, eu tinha um projeto muito fantástico. Eu queria sempre tive projeto de fazer projetos sociais das pessoas, e como psicólogo eu falei, pô, está dentro do projeto que eu quero fazer, que é de pessoas, né? Então eu quero trazer pessoas, psicólogos, pessoas médicos, pessoas, para a gente trabalhar essas questões das pessoas emocionais, mentais, sociais, e muita gente não pode pagar. Então eu vim com a parte de finanças, empreendedorismo, gestão, montar rede, né? Porque aí essas pessoas já têm mais dificuldade com isso, que é a minha praia, né? De experiência de viver. Eu vivi muito marketing digital lá fora na Inglaterra. Quando eu voltei, eu vi isso. Bom, e aí essa pessoa foi, eu assim, na época eu falei que eu estava muito mal, né? Só comentando, né? Ela falou, não, você fica aí quietinho, você pode marcar uma hora para ficar quietinho aí e tal, não sei o quê. Eu falei, eu já estou quietinho, né? E, enfim, estou quietinho aqui já, mas marcou um horário, né? Ela disse que ia fazer uma terapia e tal, e estava, vamos dizer assim, a uns 200 quilômetros de distância daqui. Eu estava no Rio, eu estava no interior do Rio, a 200 quilômetros de distância, em Angra dos Reis, né? Eu acho que Angra dos Reis está pelo menos uns 200 quilômetros de distância por aí, tá? Bom, e aí lá, 8 horas da noite, realmente estava lá, tal, ela foi, ligou no Zap e tal, e aí eu fiquei na posição, e ela fez uma terapia de cristal à distância, né, comigo. E aí eu fiquei lá, tal, realmente ela terminou ali a terapia, ela falou que tudo que eu estava sentindo, e realmente falei, caramba, realmente, estou sentindo tudo isso aí mesmo, né? Bateu certo, né? E eu me senti melhor. Aí ela falou, você não está bem ainda, amanhã precisa fazer outra. Eu falei, tudo bem, vai, bora. E aí realmente fez outra, eu fiquei impressionado, porque a medicação para a medicação para alergia, eu demorava uma semana para melhorar, né? E ali no primeiro dia eu fiquei muito bom, no segundo dia eu estava muito melhor, tá? Assim, eu fiquei bom, fiquei impressionado com aquilo, né? E aí, tal, beleza, né? Falei, cara, de 200 quilômetros de distância, né? E aí, eu passei um tempo e voltei a se atacar de novo, né? Na primeira vez, veja, eu não sabia que a pessoa fazia isso, não conhecia esse trabalho, e também não pedi nada, ela que se ofereceu, né? Aí eu arriei, acho que passou menos de um mês, eu arriei de novo, e aí eu falei, poxa, eu já estou um tempão sem tomar medicamento, né? Vou pedir essa pessoa, cara, fiquei mal assim de novo, não sei o que aconteceu, fiquei muito mal de novo. E aí, fui falar com ela, aí falou que eu estava com problemas emocionais, que não sei o quê, que isso, que aquilo, que eu tinha que fazer terapia, que era uma questão, né, terapia, enfim. Falei, cara, não é que é terapia, eu estou mal arriado, né? Hora de fazer terapia, né? Na hora que você está arriado, ou você toma um remédio alopático, que é um anti-inflamatório, você vai te ferrar, ou você toma, isso aí funcionou, ou você faz uma terapia, que eu faço acupuntura, faço outras coisas, né? E não dá, nessa hora não dá para entrar com homeopatia devagarzinho, não dá, você está arriadão, né? Mas aí não fez a terapia, tá bom, não tem problema nenhum. E aí eu falei, olha, eu não, aí ao invés de fazer a terapia, quis propor para mim uma proposta de trabalho, de fazer tantas sessões de terapia que eu precisava fazer, eu não sei o quê, isso, aquilo, que eu estava tendo muitas questões. Eu falei, cara, eu não tenho nada, me conheço muito bem, mas enfim, olha só, eu não estou afim de fazer isso aí não, só liguei, mas tudo bem. Mas aí eu ia viajar, né? Inclusive eu ia começar a viajar na época também, né?
E eu falei, cara, eu vou começar a viajar, eu não posso marcar negócio disso aí, todo mês tem que ir, eu não vou poder, porque eu vou começar uma época de viagem agora. Eu não vou estar aqui, eu não posso ficar me comprometendo com coisa que eu não vou estar aqui no Rio, né? Ah, mas aí eu vou te mandar um contato de uma pessoa, um amigo meu, que faz online, não sei o quê. Mas eu não pedi a terapia, né? E aí, tá, manda aí, tudo bem, beleza. Bom, e aí no fim, essa pessoa mandou, mas mandou um áudio. Só que eu acredito com certeza que ela mandou um áudio errado, né? Ela mandou um áudio para o amigo lá dela, que é um profissional de psicologia, dizendo assim: olha, estou te mandando essa pessoa aqui, que ele precisa fazer terapia, assim, assim, está com isso, e eu não posso tratar dele, porque lá atrás ele teve um caso de, não sei, amor recolhido, não sei se foi isso que ela falou, amor que eu tinha recolhido por ela, que não sei o quê, papapá, e que não dava para tratar, porque ia ficar ruim, porque é, eu nem sabia disso, que eu tinha amor recolhido por ela, nem amor, assim, né? Até porque a gente tinha uma regra muito clara, eu sempre fui sério com essas coisas, né? Seja na minha aula como professor, seja na minha aula de instrutor, instrutor como instrutor, inclusive na igreja principalmente, né? De jamais a gente ter qualquer relacionamento ou expressar qualquer sentimento em relação a alunos ou quem a gente está treinando, né? A gente sempre muito firme em relação a isso, já estava sedado, né? Mas elas falou isso para a pessoa e falou assim, ó, ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, você pode cobrar dele, pode cobrar o preço aí, pode cobrar que ele tem dinheiro e você pode cobrar alto, porque ele tem dinheiro, é professor da Universidade Federal, tipo, eu estou indicando, eu conheço da infância, mas tipo assim, não precisa aliviar o cara não. Foi assim o áudio, né? E aí eu falei assim, caramba, aí eu falei assim, isso é traição de Cristo. Porque assim, primeiro, eu não pedi terapia. Segundo, eu falei que eu não queria fazer. Aí a pessoa insistiu que eu tinha que fazer. Eu pedi só eu precisava melhorar de novo, né? E eu não precisava fazer de novo, não precisava da terapia. Eu queria só lá que ela fizesse o procedimento lá que ela fez, né? Porque eu estava em crise, muita crise, muito braba, né? Eu precisava me levantar. Ela não fez o que eu pedi, me mandou para o cara e ainda falou, ainda passou o áudio para ele, dizendo que eu tinha um amor, não sei das contas, por ela, que era um amor. Tem um nome assim, essas coisas, né, maluco, que não sei o que é isso. E que ele podia cobrar bem caro de mim, né? Porque eu era professor federal, não sei o quê. Bom, e aí aquilo ali foi a traição. É uma facada isso, né? É no pescoço, né? Foi a traição. E aí eu passei esse áudio para um amigo, né? Também, que a gente trabalhou junto na infância, que conhece, né? A gente conhece, todo o grupo se conhece. Passei com um amigo à época, o áudio, falei, cara, vê isso aqui. Ele falou assim, cara, e as pessoas que me conhecem, sabe, assim, sabe as pessoas que eu gostei, enfim, que eu tive relacionamento, ou as pessoas que eu gostei não deu certo, sei lá. Se eu tivesse algum amor recolhido, essa pessoa ia saber. Né? A pessoa ficou tão revoltada, essa pessoa, que ela pegou esse áudio e falou assim: eu vou passar para. Eu falei: não, não faz nada disso, cara. Eu falei: se você passa esse áudio para a família dela, para a mãe, para a irmã, tu detona essa pessoa. Porque a família me conhece. E, assim, ela vai ser destruída, como já aconteceu várias vezes, né? Inclusive, relacionamento que eu tive na minha vida, graças a Deus, a mãe ficava contra a filha, ficava do meu lado. Eu acho interessante isso, né? Então, eu falei, não faz nada disso, não tem vingança, eu não quero ter vingança, não tem nada disso, deixa para lá. Eu só estou te passando para ver se você, se o que ela falou tem alguma fundo de verdade. Pode ser, eu não sei, né? De repente tinha uma paixão que eu não sei, né? Ele falou assim, pô, cara, eu conheço, tá bom. E aí eu deixei isso para lá, mas eu me afundei. E aí eu fui para o alergista, tomei medicamento, né? E o medicamento foi corticoide, ele me passou. Eu aplicava corticoide no nariz, um spray e um medicamento, né? E eu já não tomava medicamento desde 2013, alopático, né? Tirei da minha vida isso, fui tratar com medicina natural e tal. Bom, enfim, esse medicamento, depois de 15 dias, eu senti que começou a afetar meu olho. E eu já estava mal por causa da traição. A traição acaba com você. A traição, como outras coisas que acontecem na vida, o emocional é sempre pior do que qualquer coisa física, né? Bom, eu senti que esse spray, ele estava fazendo mal para a minha vista. Eu tinha tido perda de visão antes, recuperei, ninguém achou nada, estava perfeito, mas ele começou a afetar a minha visão. E aí eu falei, cara, eu trabalho um pouco essas coisas de sensação, sensibilidade, trabalho com terapia. Eu falei, isso está me ferrando. E aí, numa dessas que o olho começou a ficar ruim, eu fui para o oftalmologista. E nessa época pegou a crise do meu olho que ninguém pegava. O olho apagava quando chegava lá no consultório médico,
voltava, eu fazia uma atividade, comia um doce, estranho, né? Não, estranho não, mas eu já sabia que assim, um digestivo, que o olho não tinha nada. Mas dessa vez eu cheguei lá e meu olho estava ainda obscuro, ele viu o médico oftalmologista, de anos que eu tenho, e ele foi, tirou realmente o medicamento do alergista e me deu corticoide no olho direto, para prevenir, porque eu podia ter trombose. Eu saí de lá e falei assim, cara, não vou usar esse negócio. Alguma coisa, não usa esse negócio, não usa. Eu acabei usando, porque é o médico, né, que está passando. E a vista paga, tal, não sei o quê, pode ser perigoso, usei. Conclusão, eu só fui piorando cada vez mais. Até que eu, depois de mudar várias vezes de médico, eu descobri numa médica que eu estou agora, desde 2019 eu estou até agora, ela acabou falando, botou até no laudo, que foi exatamente o medicamento que ele me deu, que me ferrou minha visão e me desenvolveu um glaucoma. Porque quem tem histórico na família de glaucoma, que é o meu caso, né, não pode usar corticoide, que vai ativar um glaucoma, né? Um corticoide vai ativar glaucoma. Então, assim, resumindo a história, né? Aquela pessoa que era para ser sua amiga, que estava lá para ganhar dinheiro, porque ela queria ganhar 25 mil reais, ela fala, eu não converso com ela, ela precisava de 25 mil reais por mês para manter lá a casa que ela aluga, não sei o quê, as coisas todas, papapá, e ela queria 25 mil reais por mês para aquela ali. Então, estava trabalhando em cima daquelas coisas, né? Eu falei, cara, posso ajudar, eu trabalho com coisa de finanças, não sei o quê. Fui lá de bom grado, posso ajudar, vamos fazer esse projeto aqui, eu estou com um negócio de internet, né? Mas aí, depois que eu fiquei mal, ela queria mais um cliente para ajudar a crescer. Eu descobri que ela queria mais um cliente, né? E, muito interessante, talvez depois, esse amor recolhido, eu entendi que foi o contrário, né? Porque é o seguinte, eu, depois de tanto tempo, cheguei lá, né? O cara, eu estou assim, sarado, estava mais saradinho aí, que agora eu voltei a malhar, mas eu parei 2 anos agora, então perdi um pouco, mas na época eu estava mais, né? E você vê uma pessoa que está mais nova do que antes, você vê, e a pessoa está toda fora de forma, ela fala assim, né? Então, não sei se esse banho recolhido era meu, dela que eu fiquei lá olhando. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso, né? Jesus Cristo foi para a cruz, e eu passei por isso, e, e ele ainda falou que no dia de hoje tinham 2 ladrões na cruz, né? Uma à direita e à esquerda. E né, zombava, não sei, o outro falou com Cristo, né? E ele ainda pediu perdão. Ele falou, cara, eu não devia, eu tô aqui porque eu fiz crimes, pratiquei e tal. Você não merecia estar aí, né? E o outro lá, tá, né? Aí ele, né, Jesus Cristo falou, né? O ladrão que pediu perdão, falou que Cristo não deveria estar ali, que ele só fez o bem, né? E Jesus Cristo falou que você vai estar comigo no reino dos céus, né? Porque o quê? Porque você reconheceu os seus erros, suas falhas, você reconheceu que os roubos que você fez, enfim, você está na cruz que você não deveria ter feito. Essa é a mensagem da Páscoa, né? E ele se redimiu, né? E aí, com tudo isso para fechar, eu lembrando dessa história, eu digo o seguinte, né? Tem 2 coisas que a gente fica muito doente ao longo da vida, eu vi 2 coisas. Eu não entendia porque eu consegui ter 14 cirurgias, perda da visão, estou sofrendo agora de algo que eu não sei o que é, estou cheio de marcas, né? Ainda aqui, ó, tá vendo? Marca roxa, começou na perna, o pé a mão também, tá vendo? Aqui, ó. A outra também está assim, o pé também lá na rodinha, naquele ossinho lá, está roxo, o pé está dormente, como se fosse sintoma de diabetes, né? E meu açúcar subiu muito, realmente. Eu avaliei de 2021 para 2022, eu estou dentro dos padrões, o médico fala que eu estou no padrão perfeito, mas eu avaliei meu exame de sangue de 2013, aí o médico vai ver isso, até 2022, e meu exame vinha assim, normal, 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 até 2021, e pum, aumentou muito rápido, né? Aumentou a glicemia 20%, aumentou o colesterol 20%, e a glicemia média estimada, que é aquela glicose que todo mundo fica olhando, só é o jejum, você ficou 8 horas, tá? Glicemia média estimada, ela mede a sua glicose média nos últimos 3 meses. Essa cresceu 10%. Bom, eu vi que era glicose, comecei a tirar o açúcar, mas tirar o açúcar é uma coisa muito complicada que você fica mal, né? Açúcar é uma coisa que vicia mais do que a cocaína e a heroína, né? Você fica mal, mas eu tenho força de vontade, e no meu caso é mais difícil ainda porque eu para tirar açúcar é pão, bolo, bolacha. Você acha que sem açúcar você é carboidrato, vai virar açúcar, tá? Açúcar também biscoito salgado tem açúcar, né? Tem carboidrato, não vai por aí fora, né? Açúcar está na maionese, nas coisas, você nem tem noção, né?
porque ali tem açúcar, tá? Quase tudo essas coisas têm açúcar, né? Coisas salgadas, lanches salgados, molhos, tem açúcar. E a política, o mal do século. Eu ia até falar sobre açúcar hoje, mas não vou falar. Queria falar da Paixão de Cristo, a gente vai falar sobre açúcar depois, que é o que está causando tanto câncer, Alzheimer, que está causando tanta diabetes. E aí, o que eu fiz? Cortei os açúcares e falei, cara, eu não sei o que eu tenho. Eu não sei se estou com verminose, se eu estou com câncer, se eu estou com... Vamos na sequência. Eu não sei se estou com verminose, se eu estou com diabetes mellitus, vem do mel, de açúcar. Se eu estou com Alzheimer, que depois do diabetes, não estou, ainda estou lembrando aqui das coisas, né? E eu, para ter Alzheimer, tinha que ter diabetes antes. Ou se eu estou com câncer, né? Aí, mas a perna inchou, marcas roxas, fiz cirurgia de varizes também, circulação ruim, e cheio de marca na perna, e você vê aqui essas marcas, tá? Em dias que acordo cansado, dias que sem energia, por isso que às vezes eu apareço, volto e tal. Teve dia que eu dormi 6h30 da manhã, para acordar 1 hora, teve dia que eu dormi 7h30 da manhã para acordar 3, enfim, dias assim complicados. Eu não devia nem estar aqui, que eu já tinha que dormir 10 horas, tenho que fazer da terapia de cristal, tenho que fazer as coisas, mas isso aqui é a passagem importante. Eu queria isso para você, tá? Vamos resumir aqui essas questões de vingança, porque é o seguinte, Jesus Cristo foi lá, perdoou, o que ele falou? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E ele foi para a glória, né? Então, as enfermidades vêm daí, do ódio, da vingança, do rancor. É uma das piores coisas que causa mais enfermidade na nossa vida. Vamos tirar exemplos práticos? Na nossa vida política agora, nos últimos anos, a gente tem visto uma explosão de casos aí de doenças, de enfermidades, também pelos casos da comida que eu estou falando, né? Muita gordura, mas qual gordura? Gordura dos óleos vegetais, que a gente acha que é saudável, girassol, milho. Óleo, tudo é ruim, né? Óleo bom só tem mesmo de coco, azeite e, assim, de abacate, de óleo de semente de linhaça. O resto, girassol, milho, soja, que é transgênico, pior ainda, isso, né, é veneno. Mas, enfim, toda essa comida, os açúcares que nós estamos comendo, os açúcares que vêm no pão, no bolo, na bolada, 2 fatias de pão fatiado, tem mais açúcar que uma colher de açúcar cheia, colher de açúcar de sopa, né? A gente vai falar sobre isso. Mas essas comidas ultraprocessadas, que você, iFood, não sei o quê, tudo isso faz mal. Mas pior do que isso é o que nós estamos vivendo desde mais uns 7 anos, desde aquela história de impeachment, na verdade desde 2014, né? Quando o candidato lá perdeu a eleição, começou a fazer guerra, aí vamos derrubar o governo e tal. Isso criou uma convulsão no país, né? Independente de ser para lá ou para cá. E aí tivemos aí esse acirramento aumentado em 2018, com guerra, né? Do vermelho, nós estamos de vermelho por causa de Cristo, não é por causa da estrela vermelha, não, mas a paixão, mas estou nem aí para isso. As pessoas ficam pensando em política. Graças a Deus, nunca me associei a partido, nunca fui de partido nenhum. O meu partido é fazer o bem, a minha igreja é fazer o bem, tá? E as cores do arco-íris são 7. Começa lá no ciano, azul, verde, violeta, laranja, amarelo, verde e tem o vermelho. Tem todas as cores, tá? Quem gosta de verde e amarelo está lá. Essas são as cores que a gente enxerga, essas são as cores visíveis e são as cores do arco-íris, tá? Tem o vermelho, começa no ciano azul, passa pelo verde, amarelo, azul e tem todo mundo, tá? Então a gente tem que ver isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: então, no Brasil está vivendo um momento de guerra muito grande desde 2014, por causa de eleição presidencial, em que se a pessoa reconhecesse que perdeu, o seu Aécio Neves, né? Ele começou essa guerra toda, está lá quietinho, mas começou a falar da urna, não sei o quê, né? E tal, né? E muitas pessoas na época começavam, eu sou digno de votar em Aécio Neves, como se as outras pessoas que votaram na outra candidata fossem indignas. Então começou uma guerra no Brasil, como se eu sou digno, eu sou honesto, eu sou... E quem votou na outra é indigno. Começou isso aí, né? Em 2018, essa guerra do vermelho contra o verde e amarelo, que a gente viu, a convulsão que tivemos nos últimos anos, né? Então, você pega disso tudo aí, o presidente que saiu, né? Que gritava que era honesto, está aparecendo aí, né? A Jorge de 16 milhões, que agora é tudo, não tem problema, né? O outro era um triplex de 5 milhões, né? E que não... foi aprovado, não foi, mas agora o negócio é de 16 milhões, 3 vezes mais o triplex, né? Então, assim, vem um cara que diz que é mais honesto, mas só em joias, que está lá avaliado, que entrou ilegal, não adianta dizer que entrou legal, não declarou Receita Federal, né?
3 vezes o valor do triplex, né? Não vai acontecer nada. E o tempo todo, armas, não sei o quê, aquela coisa de armas, né? Falava de negros, que eu sou negro, falava de negro. O vice-presidente falava de negro. Falou, está lá declarado que ele falou que negro, índio, é, era leniente, assim, preguiçoso, tal, sei lá, que ele podia falar porque ele era indígena. Cara, o Brasil viveu uma história de, ao invés de a gente governar, começamos a falar de negro, índio, LGBT, né? Ao invés de falar de matemática, física, começou essa guerra, né? E a guerra das armas, né? E aí entrou o novo governo, que falou que era o governo da União, não sei o quê, que reunião. Aí, no primeiro dia que era o dia da paz mundial, o que foi lá o discurso, né? Um de ódio. O tempo todo de ódio, falando mal do outro. Assim, caramba, isso que ele chama de reunificação, de ódio. E aí começou um ano inteiro com ódio, ódio, viajou para os países lá, Argentina, né, para falar do outro, do mal, do presidente que saiu, falar mal, né? O tempo inteiro, ao invés de construir um governo novo, né? Então, no governo anterior, tentou-se o tempo todo destruir tudo que tinha lá do PT, né? E o governo que entrou do PT com os outros, mas o PT, né? Está tentando, como é que é? Destruir os bolsonaristas. É isso que causa a doença. 10% da população brasileira, antes da pandemia, 9,3 em exato, né? Vivia com ansiedade. O Brasil era o país mais ansioso do mundo, nessa convulsão que a gente tem aí, de outras coisas, né? Com essa confinamento, essa crise que teve de saúde, que morreram 700 mil pessoas no mundo, o Brasil tem 2,5% da população mundial. 2,5% da população mundial, né? O mundo tem 8 bilhões de pessoas. O Brasil está na faixa de 220 bilhões, tá? 2%, 2,5%, menos de 2% da população mundial. O Brasil foi o país, o segundo do mundo, que mais morreu gente de Covid. Só perdeu para os Estados Unidos, que tem ali 3,5% da população mundial, né? E foi o primeiro que mais matou gente para os Estados Unidos, que tem toda a tecnologia do mundo, vacina, né? Que negaram a vacina. Então, assim, a gente já era o país mais ansioso do mundo, a gente era o país com maior depressão do mundo antes do confinamento, 7,4. Por causa de toda essa convulsão social e outras coisas, né? De questão de finanças, dinheiro. O Brasil quebrou muito financeiramente depois que a história de impeachment, que as pessoas não perceberam que impeachment, seja de quem for, do Collor, da Dilma, isso só quebra o país, né? A gente vai falar, isso tem a ver com taxa de juros, que o presidente está reclamando, ninguém sabe, mas tem a ver com taxa de juros. Mas tudo isso aumentou muito a depressão e a ansiedade nas pessoas, tá? E o que eu quero dizer sobre a paixão é isso. Então, viu como é que ficou o ex-presidente? Está acabado, né? Pode pegar ele antes e ele agora. O ódio, o discurso, eu vou destruir o PT, vou destruir a Venezuela, vou brigar com o Biden, vou brigar brigou com todos os países do mundo, né? Era uma época que o Brasil ficou isolado do mundo. O Brasil só não tinha país nenhum amigo do Brasil, né? O único amigo do Brasil era o Donald Trump, está todo encrencado lá. Não era país, era o presidente, né? E entra um governo que diz que é da União e vem o tempo todo metralhando, causando mais guerra, né? Ele vem apagando o fogo com incêndio. Bom, o outro está tudo mal, está todo mundo preso, apareceu os milhões aí, né? Mas os seguidores continuam lá, que ele é honesto e tal, né? As rachadinhas do filho, tudo mais, né? E fora das coisas, né? Outras coisas mais, né? Mas cheio de processo, o único presidente que está cheio de processo aí, foi o único presidente que teve processo durante o mandato, né? E o atual entrou, está criando essa guerra toda, agora fica brigando com o presidente do Banco Central, aí joga para a plateia dele, mas está acabando com a saúde das pessoas. O brasileiro, 30% é bolsonarista, 30% é petista e 40% não está nem para os dois. E esses dois criando guerra estão afetando a saúde de 40% da população, né? E elas não estão, elas estão perderam muito por aí, né? E vê o seguinte, esse hoje não percebeu, ele já tinha um câncer de laringe, estava o tempo todo gritando contra o outro, ao invés de agendar um projeto, né, de governo. O que aconteceu agora? Teve que adiar a visita para a China, a viagem, porque ficou com pneumonia e tal, e se bobear nem termina o mandato, porque de tanto ódio que ele até expressou, né, falando mal do juiz que prendeu ele, xingando o cara praticamente, né?
e ver o resultado que deu. Então, a gente vê, até em termos políticos, o que acontece, né? Pessoas que exprimem ódio, pessoas que praticam ódio. E eu sempre digo o seguinte, né? O que saiu, ele explica o que é o homicídio. O homicídio é você dar arma para alguém para matar outra pessoa. É isso, né? É homicídio. O outro era homicídio, né? Ele dava arma para a pessoa matar, porque é legítima defesa, mas o que aconteceu tinha legítima defesa nenhuma. As pessoas estavam matando as outras por causa de, eu voto no PT, pronto, lá o guarda lá, agora um petista matou. Então, cresceu muito isso. E o de hoje, eu digo que você pode explicar o suicídio. O que é o suicídio? Ele já chegou dizendo que o povo tem que tomar, o pessoal tem que ter direito de comer um churrasquinho, uma cerveja e tal. Isso é suicídio, que é provado. Quando o pessoal fala de carne, que carne causa câncer, colesterol, não sei o quê, é a carne do churrasco, é a carne embutida, é a carne processada. A carne que você comprar uma carne normal no mercado, uma carne boa, você for cozinhar na panela, não botar em panela de pressão, não botar no forno que é alta temperatura, não botar no churrasco que é alta temperatura, ali sim, a alta temperatura vai transformar essa carne, né, as gorduras que tem ali, vai transformar essa carne cancerígena. A cerveja é álcool, álcool vem do açúcar, o açúcar é que alimenta o câncer. Então, se você tem um presidente que fala que as pessoas têm direito de comer churrasco com cerveja, ele está praticando o suicídio, porque o suicídio é a pessoa se matar. Se a gente pensar em termos de mundo, traição, vamos pensar no Covid que aconteceu? Covid foi o quê? Fechou tudo, todo mundo fica em casa, esquecendo de quem não tem casa lá na rua, né? Todo mundo ficou com medo de todo mundo se afastou, não quero contato com você, some, não sei o quê, beleza? Todo mundo cuidando da sua vida. O que Cristo falou? Quem tentar cuidar da sua vida vai perder. É um recado. Bom, mais que isso, né? Aconteceu isso, as pessoas se isolaram, foram mais para a internet ainda, aqui é minha família tal, tem que proteger, né? Todo mundo com medo de morrer. Como Jesus Cristo foi lá para a cruz, todo mundo com medo de morrer, sumiu, deixou ele lá abandonado. Eu tive 14 cirurgias, grande, praticamente, eu nem digo grande parte, mas praticamente todas as horas eu fiquei sozinho no hospital, né? Mesmo com família e tudo mais, praticamente, não estou dizendo todos, né? Mas praticamente quase todos eu fiquei sozinho no hospital, inclusive aquela de emergência, fiquei lá sozinho muitas horas, tendo família, amigos, não sei o quê, né? Quando eu estava no hospital aqui, aquele que morava aqui perto ia. Quando eu ia para lá, aí, mas eu ficava a maioria do tempo sozinho, né? E sempre teve Cristo lá comigo. Quando eu estou agora, mal, eu estou há 1 ano e meio, com vários exames tudo maravilhosos. Eu fico mal, perna inchada, essas manchas que eu falei, tá na perna, tá no pé, ficha de varize. Você tira o açúcar, fica doido. As pessoas falam, elas fogem de você. Tu tá doido, tu tá maluco, não fala com coisa, não querem te ouvir, tá falando demais, né? As pessoas vão fugir de você, né? Vão aparecer para pedir alguma coisa, ou quando precisarem, né? Estou dizendo assim, geral, tá? Sempre tem você pode contar uma mão direita, não dá para encher, não. Algumas pessoas que vão estar ali com você, como Jesus Cristo ficou Maria Madalena, né? Mas, assim, quase ninguém, né? Tem as pessoas que estão ali contigo do lado, comigo, fisicamente, por lá, né? Que até surpreende, que não são pessoas que... Às vezes você se surpreende com pessoas que não foram aquelas que cresceram, enfim, nem é da família, que você conheceu depois, né? Tem pessoas que estavam lá no online, tem pessoas que ligaram, tem pessoas que estão online, tem aquelas que, beleza. Então, como Jesus Cristo, ele tinha os apóstolos que estavam do lado, 12. A galera tudo fugiu. Maria Madalena não era apóstola, mas ficou lá. Tem os discípulos que não são apóstolos, que ficaram mais distantes, né? E tem uma multidão. Então, pensa nisso. Você pode ser abandonado, largado, mas aqueles que estão na minha mão direita, isso aqui, na hora do ruim, você sabe, isso é bom. Esse momento é bom para isso. Esse momento é bom para isso, para você saber quem são as Maria Madalena que vão ficar contigo no momento mais difícil. E outra coisa, lá no confinamento, essa história de esquerda e direita, de esquerda e direita, socialismo, comunismo, as pessoas não sabem nem o que é isso, mas eu vou contar aqui um fato bem rápido para a gente falar, olha, todos os países fecharam suas fronteiras,
Tipo, aqui não entra, aqui meu pai, Alemanha, Estados Unidos, todo mundo fechou as fronteiras, né? E quem é que foi acudir a África? Quem foi acudir outros países? Não, vocês viram, problema de vocês. Vacina? Não, primeiro a gente. Brasil, Estados Unidos, que era Brasil era amigo dos Estados Unidos, proibiu de uma empresa americana ia vender respirador, não sei o quê, o Donald Trump proibiu, porque disse que tinha que ter nos Estados Unidos. Teve que a justiça americana cancelar a proibição do presidente, porque assim, a empresa brasileira tinha comprado, tem que vender. Então, se a empresa não quisesse vender, não vendesse, né? Os Estados Unidos, se quisesse, tinha comprado antes, né? Essas coisas que foram compradas só vieram por causa do intervenção da justiça. Mas o presidente lá, Donald Trump, que era amigo do presidente aqui na época, Bolsonaro, proibiu, porque ele disse que tinha que primeiro atender os Estados Unidos. Bom, e todos os países fizeram isso. Cada um não, a vacina é minha, a AstraZeneca, essas vacinas todas, primeiro eles vacinaram eles, Estados Unidos lá, Europa, tal, e depois que a gente vacinar todo mundo, a gente dá para vocês, né? Não tinha vacina por isso. Bom, quem tinha muita vacina? A China. Os comunistas, os caras do mal, eles tinham vacina e eles ofereceram para todo mundo, inclusive para o Brasil. Eles tinham, e eles têm parque no chão oferecer. Eles ofereceram. O Brasil não comprou porque não quis, né? E vários países, né? Mas estava lá no pacote da Organização Mundial de Saúde, inclusive aprovada pela OMS. Se a OMS aprovou, quem é a Anvisa para estar acima da OMS para dizer que tem que avaliar o povo brasileiro, né? É interessante. Mas a Anvisa não aprovou vacina, mesmo com a OMS tendo aprovado em estado emergencial, morreu muito mais gente, né? Pela falta da vacina. A Anvisa tinha que ficar lá fazendo avaliação, né? Por algum motivo. Aprovou a vacina que não tinha para a gente disponível, que são essas aí, a AstraZeneca. Ela aprovou essa primeira, porque disse que a outra não tinha documento, a comunista. Essa tinha e não tinha vacina. Eu tinha duas tias de 94 anos e não tinha vacina. Elas eram no primeiro da fila, não tinha vacina. Quem vai dizer que tinha vacina? Não tinha, não tinha. Eu tinha dois tipos de vacina, não consegui vacinar. Bom, os comunistas chineses tinham vacina e estavam, vamos dar vacina para vocês. E eles cuidaram da população deles. Trancou todo mundo em casa, não deixou ninguém sair, não tem esse negócio de economia, cuidar das pessoas. Todos os comunistas. Estou mostrando que todo mundo tem seu lado bom e seu lado ruim. Né? E o que a China fez? Mandou o Exército Vermelho ir para a Itália, ir para os países que estavam mais sofrendo, lá para a Espanha. Mandou o Exército ir lá para ajudar esses países. Tá? O que o malvado do Putin, agora que invadiu lá a Ucrânia, fez, o exército russo? A Rússia também desenvolveu tecnologia, a Rússia é atrasada, mas eles desenvolveram a vacina que tem tecnologia e foi provado que funciona. Todo mundo ficou desconfiado e funciona. O Putin é tão doido que ele aplicou a vacina ele mesmo, tal, né? Não tinha lá aqueles testes, e ela foi provada que funciona. Tá? Depois, né, de muito tempo, eles até fizeram consórcio com a AstraZeneca da Inglaterra, e eles viram que funciona melhor. Mas também mandou o Exército Vermelho lá, que era comunista, né, para ajudar Itália lá, enfim, os países que estavam mais infestados no olho do furacão, também mandou o Exército Russo lá para ajudar Itália, Espanha, França, os países que estavam mais sofrendo. Né? O que fez lá o cubano, né? Cuba, que é do mal? Também mandou médicos ir para a África. Não mandou para a África, que não tinha vacina, enquanto 75% dos países envolvidos tinham vacinação da sua população, a África só tinha 4% de vacinados. E os comunistas do mal de Cuba também mandaram seus médicos para a África e mandaram para a Itália, um país pobre. Cuba mandou médicos para a Itália para ajudar a Itália. Os caras cubanos foram lá, front. Né? E o que o Maduro, que todo mundo fala mal da Venezuela, fez? Ofereceu oxigênio lá para Manaus, que morreu muita gente. E o nosso Ministério da Saúde, que o ministro era um especialista em logística, não era médico, né? Mas especialista em logística, ele mandou oxigênio de caminhão para a Amazônia. Você sabe o que é chegar de caminhão na Amazônia? Aquela agitada toda, que você não viu os carros, as carretas atoladas, que aquilo estava chovendo. E mandar de caminhão, você sabe quanto tempo vai demorar para chegar lá? Todo mundo morrendo. A Força Aérea tem avião, o Brasil tem avião, enfim, mandaram as coisas de oxigênio que eram urgentes, mandaram de caminhão o ministro da Saúde, que é especialista em logística. E o Brasil, não sou eu que estou dizendo,
Quem falou, eu vi lá, não foi ninguém me disse, eu assisti muito aquela CPI da Covid, né? Ao vivo lá o depoimento. O ministro do exterior lá, das relações exteriores, Ernesto Araújo, teve que ir lá e aí podia ser preso. Ele falou: o que vocês fizeram com a oferta do Maduro lá do oxigênio para Manaus? E a Venezuela estava muito mais perto de Manaus do que sair aqui do sul. Ele falou: nem agradecemos ao Maduro. Então, não estou aqui para defender o democracia, o comunismo, mas para mostrar que nós temos o bem e temos o mal. E o Putin lá, que invadiu a Ucrânia do mal, ele salvou lá a Itália, salvou países europeus na época da pandemia, né, com o exército. E aí agora, com essa crise, que tem os dois lados, óbvio, da Ucrânia, esses países voltaram para ele e falaram: não, você invadiu a Ucrânia, a gente vai boicotar você, não sei o quê, blá, blá, blá. Você salvou a gente, mas essa guerra que tem umas explicações aqui que vai entrar nesse detalhe, a gente vai boicotar vocês, tal, tudo mais. Isso vai acontecer. Você vai salvar muita gente, você vai, como eu fiz durante a pandemia, e depois, se você precisar das pessoas de situação, elas vão virar as costas para você, vão até te criticar. Então, não tenham isso como raiva, como rancor, porque no final eu estou falando, o que acontece? O ex-presidente que inspirava ódio, que transmitia ódio, veja a situação dele como está agora. Cheio de processos, cheio de acusações, falou que era honesto, cheio de coisas aparecendo, mostrando 70 mil por dia de lanchinhos com cartão corporativo para motociata, andava sem capacete fazendo mau exemplo para as pessoas no trânsito. Eu tenho pessoas conhecidas que morreu de moto, na época que capacete não é obrigatório, caiu, bateu a cabeça, morreu. Se você, presidente da República, está dando mau exemplo, né? E não tem multa para isso, interessante, né? O presidente pode fazer a arruaça, andar sem capacete de moto, isso é proibido pelo Código de Trânsito, e cadê as multas, né? Da Polícia Rodoviária Federal. Inclusive, era protegido pela Polícia Rodoviária Federal sem capacete. E entra um governo novo que também destila ódio. Todos estão ficando doentes. O presidente, se bobear atual, não vai nem terminar mandato, porque vai ativar o câncer que ele já teve, né? Que foi na garganta. Já ficou doente, não viajou. Jamais tenha um ódio. Eu contei toda essa história para contar a você, da minha história lá da amiga, vamos dizer que eu chamo. Ela nem é amiga da onça, ela é a própria onça, né? Eu perdoo ela, não vou ter rancor, não tenho rancor, não guardo, e espero que ela possa possa ver esse vídeo, né? E como Judas Iscariotes, né? Não vai se enforcar amanhã, pelo menos, né? Não é esse o desejo, tá? Mas eu vou mostrar uma coisa para você, do que isso que ela fez comigo me trouxe de bom, que eu acho que eu já mostrei um pouquinho aqui. Mas o quanto que ela me fez de mal, que eu cheguei aqui, eu fiquei tão mal, que eu tenho uma panela na minha casa, que ela é tampa de vidro, né? E eu fiquei tão mal que eu nunca usei isso, nunca usei isso. A tampa caiu, quebrou, entre outras coisas, né? Eu fiquei mal, falei, caramba, estourou assim. Quando né? E eu não tive ódio, mas foi aquela coisa de, caraca, eu tomei uma facada de uma pessoa que eu achei que era amiga, né? Eu não imaginava que seria a própria onça, não a amiga da onça. E que uma pessoa que eu passei o áudio que era amigo meu, quis, tipo, fazer a vingança, que ele tem esse espírito de vingança. Eu falei, negativo, não quero vingança. Não vou querer vingança. A vingança me faz mal. E eu descobri ao longo da vida que eu tive 14 cirurgias, várias doenças, porque eu cuidei muito das pessoas, tratei muitas pessoas com terapias, com várias coisas, ajudando, emprestando dinheiro, fazendo não sei o quê. E aí, todo mundo vem em cima de você e você cuida de todo mundo e deixa de cuidar de você. E aí você vai ficar doente. E eu cheguei a essa conclusão agora. Mas com isso tudo, isso mudou minha vida. Eu consegui resolver o plano da visão. Estou afetado aí por outras coisas que eu nem sei que eu tenho, mas já pude salvar gente que queria suicidar por causa da minha história, né? E com a minha história eu consegui salvar gente de suicidar, né? Foram 10 horas. E você vai ver o que eu aprendi, que isso não tem preço, né? Além de ganhar uma segunda mãe lá no exterior, que eu não ia para lá, eu tive que ir para lá porque eu falei, ela vai me curar, e ela me levou para lá, e aí ela me chamava há 7 anos, eu nunca tinha tempo, porque professor, pesquisador, não sei o que, na universidade, quando eu vi que a minha visão
podia perder e não voltar, que eu perdi e voltar, e que eu estava com risco de perder a visão totalmente, sem ter a visão. Eu falei, cara, não adianta ficar com glamour, ser professor, doutor, pós-doc, está na Inglaterra, está na Alemanha, estava coordenando 4 universidades, um projeto que eu fiz desde 2006, eu coordenando professor titular, fim de carreira, eu coordenando o projeto, com um cara da Itália, que é o número 1 do mundo nessa área que eu estava estudando. O cara me pegou no tapete vermelho, me tratou, tá lá, todo mundo ficou doido, como é que ele ficou doido com o que eu fazia, e falei, não adianta ter esse glamour, eu ficar sem visão. Eu vou ficar sem o projeto e sem nada, né? E aí, eu liguei para ela, ela me chamou às 7 anos para ela, não ia, eu fui, ela fez os 15 dias de terapia lá, de encontro com terapeutas, recuperou minha visão, mostrou de onde estava o processo da minha visão, eu consegui reduzir 1 grau, o óculos diminuiu 1 grau a lente, e eu vou mostrar para você o que eu aprendi, vou pegar ali 30 segundos para mostrar para você o que eu aprendi, e que isso, você deixar de ter rancor, ter o amor que Jesus Cristo faz, a glória que faz na tua vida, e quanto que você acha que é sofrimento, não é. É como na musculação, eu vou lá, malho, 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 dói. O que eu estou passando agora dói. A perna inchada, essas manchas, não sei o quê, o abandono, né? Dói. Mas a musculação, para você crescer o músculo, tem que doer. Então, quando dói, é porque eu estou crescendo. O meu músculo vai crescer, eu estou ficando mais forte. Eu sempre cresci com as 14 cirurgias, com a perda de visão, com as intolerâncias, com o abandono, com tudo. Sempre fiquei mais forte, sempre fiquei mais firme para ajudar as pessoas a transformar e a superar a adversidade. Eu vou mostrar para você agora. Deixa eu pegar só que eu esqueci ali dentro, 30 segundos, para você ver. Está vendo aqui? Eu já mostrei, talvez, não sei se você já viu, né? Tá vendo isso aqui? Ela corre solta aqui na minha mão, eu não posso pegar, né? Eu não posso pegar na vara, né? Eu estou pegando, pode ver aqui, tá? Ela está solta. Eu estou pegando na parte que ela roda, ó. A minha mão não está pegando, né? Então, vamos ver aqui. Isso eu aprendi lá. Depois eu treinei, né? A gente pode usar o que eu recebi lá de 200 quilômetros, depois eu usei para trabalhar a 10 mil quilômetros, né? Então, vamos ver aqui. Para ficar mais baixinho aqui, para ver se fica mais legal, né? Vamos botar aqui, tá? Diz que não, 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 diz que não. Diz que sim, 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 diz que sim. Diz que não, 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 diz que não. Diz que sim, 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 diz que sim. Então, eu fiz uma apresentação para eles lá na Guatemala, mostrando, porque isso aqui você vê que você pode fechar dizendo não para o que chamam de impossível, né? Você pode dizer não, né? O que chamam de impossível, ó, impossível, palavra impossível, tá? Você pode pegar isso como se fosse algo que não é possível de fazer, negação, né? In de negar, de impossível, né? De inviável também, com N, tá? Você pode ver como negação, não é viável. É o que o seu olho vê. Como é que eu consegui mover essa vareta só com a energia da mente, né? Mas o in pode ser de importar. Sabe o que é importar? Trazer de fora para dentro. O in de inviável pode ser de interior. Trazer para dentro, interior e para dentro. Então, eu posso fazer esse possível, importar ele para dentro. O que é impossível, eu importo aquilo que dizem que é impossível, eu importo para dentro. E lá dentro, está no escuro aqui, que eu não estou vendo, esse impossível se torna possível. É isso que a gente faz com isso. Esse inviável, eu saio do meu exterior, que a gente está olhando para fora, e eu trago para o interior, que eu vejo coisas, eu consigo olhar coisas que eu não consigo ver. Né? Está na Bíblia isso.
E aí eu torno esse inviável viável. Então, eu, com toda essa história, que eu, entre aspas, sofri lá atrás, eu acabei aprendendo a usar essa vareta energética e também, daqui a pouco, vou usar o que me tratou lá, foi esse cristal aqui, né, que eu vou usar daqui a pouco. E eu sou especialista em energia. Eu tenho pós-doutorado em planejamento energético. Eu trabalhei com frequências, isso aqui trabalha com frequências, né? Eu estudei frequências, estudei física quântica, química quântica, fisiologia, estudei, enfim. Então, não estou querendo me gabar, mas estou dizendo assim, eu estudei os fenômenos físicos que explicam por que que a gente pode fazer isso, né? Se uma antena de celular está aqui, ela emite uma onda eletromagnética que eu consigo falar com você lá no Japão, você não acredita que tua mente pode emitir uma onda eletromagnética e chegar lá no Japão? Até muito mais longe. Então, a gente explica isso matematicamente, fisicamente. Eu expliquei isso lá para eles, mostrei fisicamente, mas na linguagem que eles entendessem. Claro, porque é um negócio, né, que eu estudei, né, linguagem de universidade, mas, por acaso, é energia. É isso que eu queria deixar a mensagem para você. Acabou até demorando muito, que eu já tinha que estar dormindo 10 horas, passou a fazer um monte de coisa ali, para você pensar nessa ressurreição, tá? Se você estiver sentindo crucificado, dai glória, que você vai ser glorificado. Eu tenho, assim, convicção, né? Certeza não posso ser. Convicção de tudo que a luz, tudo isso que eu passei na minha vida, é, das, dos, as pessoas chamam de problema, eu chamo de desafio, as pessoas chamam de dificuldade, eu chamo de caminhos a superar, né? E com isso, eu, ao invés de ver o lado negativo, eu olho, né, para o que eu posso ter esperança de que eu vou conquistar. E mais uma vez eu vou conseguir superar isso aqui, que eu nem sei o que eu tenho. É, eu até achei que estava com câncer, não sei. Posso estar também, né? Mas se tiver, eu falei, eu vou matar ele na unha. Eu vou tirar o açúcar, eu vou matar e vocês vão ver, né? E é isso que mantém a gente aceso, tá bom? Beijo. Jamais se sinta desanimado ao ser, de fato, crucificado. Vai um recado para o presidente que está destilando ódio, que ficou preso 540 dias, que se foi, é, que ele diz, de maneira, é, vamos dizer assim, que legal não, como é que foi? Bom, enfim, que ele não merecia, que ele não cometeu aquilo lá. Nelson Mandela ficou preso 27 anos. E ali, com certeza, não foram 540 dias, foram 27 anos. E foi pela cor da pele. Não tem nem o que questionar. E Nelson Mandela, quando saiu da prisão, ele perdoou, ele levou o carcereiro dele para sentar do lado dele lá no jantar, quando ele assumiu a presidência. Ele trouxe os mesmos militares, os caras que prenderam os brancos do governo, ele perdoou todos e ele foi prêmio Nobel da Paz. Ele reuniu 200 chefes de Estado lá no funeral dele. Ele foi o único líder mundial que conseguiu fazer um presidente americano, chamado Barack Obama, e o presidente de Cuba, Raul Castro, apertarem as mãos. País que tem, né? O funeral dele, né? Foi rainha, rei, enfim. E esse cara é prêmio Nobel da Paz e é o único, olha, não foi o presidente mais rico do mundo, quando aí o presidente dos Estados Unidos agora está sendo processado, ele não foi a rainha da Inglaterra, não nasceu uma história de, né? Claro que na África tem uma história de caste também, mas assim, foi uma pessoa que foi massacrada, foi presa pela cor da pele, como eu já passei muita discriminação pela cor da pele, principalmente quando eu fui subindo na vida, enfim, ele perdoou a todos. E por isso ele teve a glória de ter um dia dedicado a Nelson Mandela. Qual presidente do mundo tem um dia dedicado a ele no mundo? Pense nisso. Isso vai fazer a tua saúde melhorar muito mais. É o primeiro alimento para você ter saúde e bem-estar. Beijo para quem gosta de beijo, abraço para quem gosta de abraço. Muita saúde. Dia da traição do Cristo
é a paixão para você se transformar, mudar de patamar, melhorar a sua saúde de bem-estar, sem rancor, sem ódio, sem vingança. Se tem um juiz que vai dizer, no final, vai ser, não é ninguém aqui desse plano, isso eu tenho certeza. Eu tive, assim, graças a Deus, vários momentos, né, de contato com pessoas antes do falecimento, né? E a gente ouve as coisas e depois a ficha cai e a gente fala assim, caramba, esse lugar é bom, muito melhor do que aqui. Você não tem noção. Como que ele é bom e como que é bom a gente passar as dificuldades, desafios. Nem se compara a Jesus Cristo, mas assim, que lembram o que Jesus Cristo fez, né? Ele salvou todo mundo, curou todo mundo, fez o bem e foi crucificado. Eu passei muito por isso na minha vida, estou passando, e se você sente assim, fique feliz, porque Jesus Cristo diz, né, nas bem-aventuranças, né? Você será bem-aventurado.